Alô, meus chegados, alô, meus queridos, alô, meus amigos, você que mora no meu coração. Meu nome é Ed de Souza e o nome do meu canal é Ed de Souza de Volta para Casa. Nós vamos desfrutar hoje da terceira porção dessa série que nós estamos estudando, vendo, uma série que eu intitulei de O Quarto, o Monstro e a Enxada. O quarto diz respeito, você já viu, o quarto diz respeito àquele momento de vida profunda com Deus no secreto de um ambiente, vamos dizer assim, no secreto de um ambiente de isolamento externo, das vozes externas, onde se aprende a ter comunhão com Deus, aprende a se ter comunhão com o Senhor, olho nos olhos, onde nós olhamos nos olhos do Senhor e nós passamos a conhecê-lo porque olhamos nos olhos dele, mas também ele passa a nos mostrar quem somos porque os seus olhos infundem em nós visão e percepção e faz com que nós tenhamos percepção de que nós somos. Nós conhecemos a nós mesmos e passamos a conhecer o Senhor Jesus e além disso nós somos transformados por olharmos nos olhos do Senhor. Todos que olham nos olhos do Senhor são transformados. A transformação se dá por contemplação. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz que somos transformados de glória em glória quando nós contemplamos o Senhor com o nosso rosto desvendado. Por isso, nós precisamos de um quarto secreto que não é um quarto físico, mas também é um ambiente físico que nos proporciona tranquilidade para a comunhão com o Senhor. E nós vimos o monstro, nós vamos desenvolver mais esse assunto depois, mas o monstro diz respeito a uma vida exposta, uma vida superficial que nós corremos risco de ter nesse mundo do século XXI. Nós falamos das redes sociais principalmente como o item que mais nos afasta de uma vida mais profunda com Deus. Nós perdemos a habilidade de estar com pessoas e pode ser que os cristãos também estejam perdendo a habilidade de estar com as pessoas e passam então a criar um caminho de subterfúgio a um enfrentamento dos relacionamentos presenciais, pessoais, olhos nos olhos, que são o relacionamento nas redes sociais. Nós vimos que as redes sociais têm fatores positivos, mas muitos os fatores são negativos e nós dissemos que as redes sociais são como um certo monstro, uma certa distorção na relação adequadas, tanto com Deus quanto as pessoas. Vá lá e você vai desfrutar desse episódio. Hoje nós queremos falar de um outro tipo de vida, não a vida secreta do vídeo 1, não a vida superficial do vídeo 2, mas de uma vida fingida e hipócrita do vídeo 3. Esse é um aspecto que eu quero bater, que eu quero falar, que eu quero denunciar até, que eu quero advertir a todos nós para que a nossa atividade não seja fingida e não seja eivada, misturada com um certo tipo de hipocrisia, porque nós queremos não uma vida fingida e nem uma vida de mentira e nem uma vida de aparência, mas nós queremos uma vida real com Deus. Por isso que nós queremos falar desse assunto. E isso é importante porque tão logo nós nos tornamos cristãos, nós saímos de uma atividade para com o mundo, não é? Nós estávamos andando em direção ao mundo, fazendo as coisas que as pessoas faziam, e nós passamos a ser cristãos e nós temos a tendência de querer fazer para Deus, de querer trabalhar para Deus. Todos nós, quando nós mudamos de time, nós queremos então fazer gol no time contrário. Com relação a Deus, a mesma coisa. Nós somos, quando recebemos a sua misericórdia e a sua graça e ganhamos a regeneração no nosso interior e nos tornamos seus filhos, nós queremos imediatamente oferecer sacrifícios para o Senhor, sacrifícios de todas as ordens, de louvor, de lábios, pregação do Evangelho, de ofertar o que nós temos, o que nós somos, etc. Nós queremos fazer coisas para Deus como se Deus aceitasse qualquer coisa de um antigo pecador. Não.
Deus quer nos salvar e fazer-nos filhos de Deus, tirando-nos da condição de filhos do diabo, fazer de nós filhos de Deus. Mas Deus não aceita qualquer coisa que nós façamos. Da mesma maneira que nós éramos filhos do diabo somente e nos tornamos filhos de Deus, nós tínhamos um proceder que nós não podemos importar para a nossa relação com Deus. E aí onde nós precisamos compreender como é que se dá essa relação com Deus, que não pode ser uma relação superficial e não pode ser uma relação onde nós é que determinamos o que vamos fazer, o que vamos sacrificar, o que vamos fazer e etc. em relação às coisas de Deus. Não. Ainda nesse ponto nós precisamos ouvir o nosso Senhor, ouvir a Deus e fazer como Deus quer. Fazer como o Senhor quer. A verdadeira atividade é uma atividade que brota de uma comunhão com Deus, de uma conexão com o Espírito Santo no nosso espírito humano. Temos conexão com o Espírito de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, no nosso espírito humano. E ali nós ouvimos a Ele e, em reação a Ele e motivado por Ele, nós nos movemos, nós fazemos a vontade dEle. É assim que é a vida natural, uma vida normal com Deus. Mas o que eu vou falar hoje com vocês é exatamente os riscos de uma atividade, de uma forma contrária de atividade, que eu vou chamar de a atividade espiritual fake. A atividade espiritual fake. Nós não queremos uma atividade fake, nós queremos uma atividade real. Nós não queremos aqui produzir um fruto de plástico. Nós queremos produzir um fruto real, né? Há uma grande tendência, um grande perigo de nós forjarmos frutos de plástico em oposição aos frutos que são reais, que são os frutos do Espírito Santo no nosso interior. Frutos de plástico, vida fingida, vida hipócrita. Frutos reais, é uma vida que é resultado de uma comunhão espiritual com o Senhor Jesus, que é o Espírito, no nosso espírito humano. Ele fala conosco, nós o ouvimos e nós reagimos e fazemos como Ele quer. E motivado por Ele e energizado por Ele. E não fazer como nós queremos e ainda com a energia do homem natural, do velho homem. Não. Sobre esse assunto, sobre essa vida que precisa ser uma vida profunda e real, nós queremos trabalhar com vocês. Teria vários itens para falar desse tipo de vida. Mas agora eu quero trazer um trecho do Velho Testamento que tem muita luz dentro desse trecho. E eu queria trazer para você. Isso está em Isaías, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Este trecho fala de uma bronca, de uma insatisfação de Deus em relação à atividade espiritual do povo de Israel em relação a Ele. Todos sabem que Deus estabeleceu, criou os mecanismos de aproximação do homem pecador a Ele, Deus. Ele criou, por exemplo, confeccionou um tabernáculo, né? Pediu que se construísse o tabernáculo, que se instituísse os sacerdotes, se instituísse também os levitas e que se criasse as ofertas que seriam sacrificadas, seriam trabalhadas pelo povo de Israel em relação a Deus. Tudo isso é um sistema de adoração criado por Deus para que o homem venha se aproximar de Deus de maneira adequada. Ou seja, a aproximação com Deus se dá da forma como Deus estabelece e não da forma como o homem quer. A aproximação com Deus, a busca do Criador da forma como o homem quer, nada mais é do que algo que se chama de a religião. O que é a religião? A religião é algo que foi criado
pelo homem, é um sistema de adoração a Deus, só que criado pelo homem, feito da forma que o homem concebe. Ora, se Deus é o elemento a ser adorado, com quem nós devemos traçar relacionamento, é Ele que deve dizer como é que deve ser essa aproximação, tá certo? Então Ele cria o tabernáculo, se coloca dentro do tabernáculo no Santo dos Santos, Ele institui a figura dos sacerdotes, do sumo sacerdote, dos levitas, das ofertas e as circunstâncias do oferecimento dessas ofertas. Também criou agrupamentos solenes, festas solenes, 3 festas, por exemplo, a festa dos tabernáculos, a festa dos pães asmos e a festa da colheita. Eram festas que Deus estabeleceu para que ali se mantivesse um ambiente de relacionamento do homem pecador com o próprio Deus. Olha, é um sistema de aproximação a Deus. Agora a coisa começa a entornar quando o homem mistura os seus sentimentos, mistura a sua iniquidade, mistura a sua intenção no meio do script de adoração a Deus. E é isso que se chama de a vida fingida, a vida hipócrita. É isso que nós devemos temer, ou seja, colocar o nosso bedelho, colocar a nossa forma, as nossas intenções, as nossas motivações dentro do projeto de adoração a Deus. E aí nasce o quê? Nasce uma religião, ou nasce uma vida religiosa, ou nasce uma vida fingida e hipócrita que nós precisamos temer porque nós não queremos ser surpreendidos no tribunal de Cristo com a informação do Jesus dizendo assim: para longe de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheço. Você que diz Senhor, Senhor, você que diz que expulsou demônios em meu nome, fez milagres em meu nome, profetizou em meu nome, para longe de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Ora, esta palavra que está em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, esse momento, esse quadro estará presente no tribunal de Cristo quando alguns dirão: Senhor, Senhor, eu não expulsei demônio em teu nome, eu não fiz um milagre em teu nome, eu também não profetizei em teu nome. Senhor, Senhor. Naquele momento Jesus vai dizer: eu não conheço você, você que pratica a iniquidade, para longe de mim. Então, veja só, a vida hipócrita, a vida fingida, a vida mentirosa, ela será exposta um dia na volta do Senhor. Mas para que isso não aconteça, vamos ser divertidos hoje? Então vamos começar. Então veja bem, o trecho, o encargo, o recado, praticamente eu já dei para você. Eu quero só fundamentar tudo isso que eu disse com a leitura de um trecho que já está em Isaías, como eu disse para vocês. Isaías capítulo 1, versículo 10. Olha só. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Né? Olha como é que Deus se dirige ao povo dele, ao povo de Israel. Ele chega e diz: príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. O povo de Israel? Príncipe de Sodoma? Povo de Gomorra? Como assim? A fonte do que estava, a fonte ou o que corria nas veias do povo de Deus, e Deus viu, era algo que vinha de Gomorra e vinha de Sodoma, ou seja, o ego, as paixões carnais, estavam fazendo parte do sistema de adoração a Deus. E ele viu e disse assim, ó: prestai ouvidos à lei do nosso Deus. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Então começou Deus a dizer para o povo: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Sim, sacrifícios. É o que nós fazemos, é o que nós queremos. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de ações, sacrifício de ofertar dinheiro e etc. De dar o tempo nosso para Deus. São sacrifícios. Todos nós sacrificamos. E isso é um serviço a Deus.
Mas Deus chega e diz para o seu povo: de que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Então essa palavra serve para você também. De que serve a multidão dos vossos sacrifícios, das vossas atuações, das vossas ações? De que serve? Diz o Senhor: eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de carneiro, nem de bodes. Aqui nós temos os animais que foram instituídos por Deus, que deveriam ser mortos, e o sangue ser derramado para trazer a redenção dos pecados do povo de Deus. E o povo de Deus estava, assim, levando os animais, sacrificando os animais e derramando o seu sangue e fazendo o script correto do sacrifício pelos seus pecados diante de Deus. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Ou seja, veja aqui o Senhor fazendo uma leitura interior e dizendo: olha, vocês se aproximam de mim, vocês comparecem para... Mas quem na verdade requereu que vocês viessem desse jeito? Não continueis a trazer ofertas. Aí Deus: não quero, não continua, parou. Não continueis a trazer ofertas vãs.